Bem-vindos ao Psipod, onde batemos um papo sobre temas da psicologia e da saúde mental. Estamos aqui de volta com mais um episódio. Eu sou Amanda Bezamar. Eu sou Luciane Bezamar. Estamos aqui com um convidado vindo pela segunda vez, um super convidado querido nosso, é o Daniel Segenheit, mestre e doutor em psiquiatria pela IPUB e UFRJ, professor adjunto da disciplina de psiquiatria da Unifase, Faculdade de Medicina de Petrópolis, e vice-presidente da Associação Brasileira de Déficit de Atenção, ABDA. Bem-vindo, Daniel. Obrigado, Amanda. Bem-vindo, querido. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto que nem sempre está nos livros, né? Mas que é tão fundamental, talvez quanto todos os nossos aprendizados, né? Que é as soft skills. Tá? Que falamos da comunicação, de uma escuta ativa, de uma empatia, entre outros caminhos que a gente precisa ter. Então, hoje nós vamos contar um pouquinho das nossas histórias aqui. Perfeito. Tá bom? Maravilha. E aí a gente segue aí na nossa linha de episódios de soft skill, né? A soft skill sendo aquelas habilidades que não são técnicas, que são o oposto da hard skill, que chama. E a gente está trazendo esse termo para a saúde mental por entender, inclusive, que existe uma carência disso para muitos profissionais. Existe uma carência de você chegar lá na hora de praticar tudo aquilo que você aprendeu tecnicamente e você conseguir ter esse outro leque de habilidades que é super importante para que você consiga funcionar na relação com o seu paciente. E falando de relação com o paciente, falando de soft skills, tenho certeza que o Daniel vai contribuir super pra gente, vai dar uma super aula aí. Então a gente pode começar entendendo e você trazendo pra gente, Daniel, como que foi o começo pra você? De começar a atender, começar a trabalhar clinicamente, primeiros contatos com pacientes, você entendeu que você teve desafios, quais desafios foram esses? Perfeito. E não precisa ser em formato de aula, pode ser não, perfeito, completamente bate-papo. Sem dúvida, não, e aí a gente faz essa referência, né, quase que revisita a própria história, né, então isso é muito legal, que a gente consegue... É bem isso, Acho que até ver melhor, né, hoje em dia. Olhando para trás, né, eu acho que eu estava pensando assim, como é que foram essas experiências iniciais, eu acho que o que aconteceu comigo, o que eu senti, na verdade, é muito parecido com a maior parte das pessoas, que é, assim, você consegue ficar à vontade, né? Você consegue controlar, talvez, a insegurança inicial e ficar à vontade. Você dá, na verdade, essa naturalidade, né? Nesse contato com o paciente, sem perder, obviamente, as características técnicas, né? Você não está também num bate-papo na sua casa, mas, assim, você tem que deixar o outro à vontade. E eu acho que para você deixar o outro à vontade, você tem que estar à vontade. E eu acho que esse é o primeiro embate, porque é difícil que uma pessoa que não tem essa experiência esteja absolutamente à vontade com esse contato. Porque por mais que a gente tenha contatos humanos durante a escola, depois da faculdade, é muito diferente do contato, na verdade, com o paciente, quer seja você psicólogo ou médico, né? Então, assim, ficar à vontade, né, em buscar essa história, e você vai escutar uma história de dor, de sofrimento, né? Você não está no bate-papo do bar da esquina, você está, na verdade, com um paciente que está sofrendo. E você ficar à vontade, né? E achar o caminho, achar a linha, né, entre a empatia e a atenção, mas também não virar assim, eu entendo, e chorar junto com o paciente, e entrar numa coisa também catártica desnecessária, que você não possa guiar a consulta, eu acho que é o primeiro desafio. Então, para sintetizar, eu acho que é desenvolver essa segurança, né, e se sentir à vontade. Esse é o primeiro... É um mundo de coisas, mas esse é o primeiro ponto. Sim. Que eu acho que com a experiência mesmo, né, com a sequência ali de... Até se deixar errar, né, a gente começa a nossa prática com supervisão, então isso é ótimo, aproveitar a supervisão, porque você pode errar no começo, ser chamado a atenção no bom sentido, aprender com isso, né, e ir ficando à vontade. Sim, com certeza. Eu te ouvindo agora, eu fiquei pensando... Voltei também há 30 e tantos anos atrás, né? E eu tinha uma curiosidade, eu era bem estudiosa, mas eu tinha uma curiosidade que eu dizia assim, eu tinha cara de garota, cara de novinha, né? Cara de menos do que eu tinha, na verdade. E aí eu dizia assim, cara, eu preciso ficar mais velha, eu acho que as pessoas vão me respeitar quando eu ficar mais velha. Isso foi lá no início. E aí, assim, rapidamente eu comecei a ver que eu podia ter uma autoridade no assunto e uma postura independente de ser mais velha. E isso foi uma grande evolução, foi um boom de evolução para mim, na minha percepção, né? Porque inicialmente era isso, assim, quando eu ficar mais velha tudo vai ser diferente, porque as pessoas vão me ver de uma forma diferente, né?
No que você falou, você tem duas histórias ótimas, assim. Na verdade, uma história e uma postura, na verdade, assim, né? Quando eu comecei, eu acho que eu tinha uma preocupação muito grande, e não que isso seja um problema, porque eu acho que é legal, né? Essa coisa de você se vestir mais formal. Então, assim, né, você começa, você vai com aquela roupa ali, eu atendia de gravata, né? Tinha toda uma necessidade de se paramentar para você desenvolver, vamos dizer assim, a tua autoridade a partir da tua vestimenta, né? Já que você, na verdade, é tão novo e as pessoas não vão te levar tão a sério porque você é novo. Então, essa preocupação. E aí uma vez, né, estava eu atendendo, né, na clínica que eu atendia no começo, né, com o professor Paulo foi meu orientador, inclusive dentro de consultório. Então, estava lá, e eu estava na recepção e tinha uma paciente dele que estava saindo, né, da consulta, e aí ela parou perto do meu lado e falou com o administrador da clínica, né, assim, quem é essa pessoa? E sim, se referindo a ele, mas eu estava do lado dela, ela não falou comigo, ela falou com o administrador sobre, né, essa minha pessoa. Aí, quem é essa pessoa? Quem é ele? Não sei o quê. Aí, na época, o administrador falou assim, ele é o Dr. Daniel, ele é assistente do Dr. Paulo, uma pessoa, um médico muito, muito competente, etc e tal, papapá. Né, como administrador, ele todo assim, né, preocupado, né? E aí ela olhou e falou assim, muito novo para ser competente. A sorte é que eu já não estava tão preocupado assim, porque senão seria um super gatilho exatamente para essa preocupação que a gente tem no começo, né? Pois é. Que é falar assim, caramba, né? Aquele meu medo se materializou na fala dela, né? Eu tenho uma dessa eu trabalhava numa clínica e eu atendia meu brinco caiu. Faz parte. Eu atendia, era uma clínica de crianças especiais que eu trabalhava. E eu tinha uma família e eu tinha meu consultório. Ali eu era uma coordenadora na clínica e eu tinha meu consultório, né? E um pai perguntou se eu poderia atendê-lo e eu falei, no consultório, aqui na clínica não, porque não tinha esse espaço, era uma clínica para atendimento das crianças especiais. E aí ele foi. Esse pai, ele era um desembargador. E era um cara ali, eu tinha menos de 30, com certeza, e ele devia ter perto dos 70. Então, você imagina ali a proporção, e esse homem me pede um atendimento. E aí ele chega no meu consultório com a postura de um desembargador, né? Só que para mim já estava muito claro que ele era o pai daquela menina que estava com um sofrimento enorme em relação às questões. Era uma menina sindrômica, assim, tinha um casamento complexo ali, enfim. E aí ele chega e ele começa a falar da dor dele, mas ele diz assim, filhinha, eu sei que você é muito nova para entender algumas coisas que eu estou dizendo. Ele usava esse termo de vez em quando. E eu fui muito acolhedora e eu disse coisas muito importantes para ele, de vieses ali que eu via da relação dele com a filha, com a mulher, das expectativas, do que ele estava, como ele estava distante em termos de postura e expectativa. Fui fazendo um contorno. E aí no final eu falei para ele assim, olha só, essa sabedoria daqui não é só uma sabedoria de estudo, também é uma sabedoria de vida, porque eu lido com muitas vidas. Aí ele, perceptível. Eu lembro da cena daquele senhorzinho dizendo para mim, perceptível, legal. Sabe? Então, assim, foi muito curioso, e é isso, assim, eu não estava num momento de fragilidade, porque se a gente você tá filhinha, você não tem experiência ainda para isso, para compreender isso, você cai. Então, isso é o cuidado que nós, como profissionais, temos que tomar, de não cair nessas ciladas. Eu tenho episódios de mais de uma cena de pacientes, assim, que muitos dos meus pacientes ainda chegam pela minha mãe, né, indicação para ela, e aí os casos são passados para mim, e aí a gente faz o período de avaliação clínica, seja criança ou seja do adulto. Ela geralmente participa do que a gente chama das devolutivas, que é quando a gente junta para poder falar sobre o que a gente construiu do caso, como será a intervenção. E por mais de uma vez as pessoas vão entrar nessa devolutiva falando, não, mas eu acho que precisa da Luciane, tem que ser a Luciane, e saem da devolutiva falando, não, tudo bem, é a Amanda. Claramente. A gente consegue, ela vai dar conta, e é isso. E eu acho que é passar esse lugar, sabe? Acho que quando a gente tá muito novo e entrando aí na carreira, a gente, querendo ou não, tem que se provar de alguma forma. E ter o cuidado para fazer isso de uma forma adequada, assertiva, cautelosa, também vai fazer toda a diferença no percurso pós. Então, compreender que isso existe e não deixar que isso vire um incômodo, inclusive, né?
Porque vão existir preconceitos, vão existir. Não é porque você tá nesse cenário que as coisas que estão fora vão deixar de existir. Elas vão vir e essa pessoa vai vir carregada de tudo isso pra cá. Agora, você conseguir desconstruir isso com a pessoa, pra pessoa enxergar tudo que você tem pra oferecer pra ela, que é o passo de amadurecimento dessa habilidade, dessa soft skill, que vai te levar pra efetivamente estar conseguindo tratar aquela pessoa. É uma preocupação do outro, né? Perfeito. Você vai Eu ia dizer desconstruir. exatamente isso. Na verdade, quando a pessoa de supervisão diz assim, esse caso não sai da minha cabeça. Eu falei, tá, vamos ver então o que tem seu aí dentro. Porque com certeza não é do caso. Essa é a história daquela pessoa, é a dor daquela pessoa, isso é seu. Então vamos entender o que é seu que embaralhou aí nesse contexto pra gente dissolver isso e buscar um caminho. Aproveitando que você trouxe isso, tem uma coisa muito importante que eu acho que a gente precisa refletir sobre. Você falou de supervisão agora também. Eu acho que uma soft skill importante também é reconhecer quando a sua questão clínica não é técnica e conseguir levar isso para supervisão. Isso é uma habilidade também. Você reconhecer quando é algo seu e não algo dos seus estudos, digamos assim, né? E é algo que eu acho que as pessoas vêm tendo, assim, de atravessamento. Eu não sei se vocês se identificam com esse desafio, acho que hoje em dia com certeza não, mas, assim, se na trajetória de vocês viveram isso também, assim, da dificuldade de fazer a leitura do que é meu, tecnicamente, e do que é meu, eu, Luciane, eu, Daniel, eu, Amanda, ou eu, você que tá assistindo. Eu vou falar rapidamente. Eu sempre que um paciente vai embora, hoje em dia vai muito pouco, mas assim, que vai embora, que foi embora ao longo da minha trajetória, eu me perguntava o que foi meu em relação a isso. Porque o que foi meu eu posso ajustar e dar conta. O que é dele eu não posso. Não vou conseguir mexer. Mas o que foi meu? Teve questão minha? Eu sempre fiz essa reflexão. Obviamente que em alguns momentos da vida muito novinha eu me culpava, né? Assim, se eu tivesse feito um caminho. E isso é aprendizado também. Exatamente. Né? Então, isso é a forma de aprender. Tem um aspecto que vou falar sobre esse assunto, que é interessante e que eu falo assim muito com os alunos na faculdade de medicina, que você não sabe de tudo e talvez você não seja o melhor médico para todos os pacientes que cheguem para você. Então você tem que reconhecer aonde você vai ser o melhor médico e aonde você vai indicar naquele paciente para um outro colega. Quer seja porque ele tem uma outra questão aí no sentido técnico que você não domina e você também não tem interesse em dominar. E aí eu não estou falando de uma pessoa dentro da emergência médica, estou falando dentro do consultório, que não são situações de emergência. Porque na emergência você tem que dominar o máximo possível daquilo, a pessoa tem risco de vida e você está num plantão. Mas quando você está no consultório, você não está lidando com a emergência. Você está, de uma forma geral, lidando, na verdade, com consultas ambulatoriais que você pode falar, olha, eu vou te indicar para uma pessoa especialista nesse assunto, porque eu, na verdade, não sei sobre esse assunto. Isso acontece, né? Mas acontece também a situação onde você não consegue desenvolver bem uma empatia com aquele paciente por algum motivo. E aí, às vezes, é uma questão sua, né? E eu acho assim, olha, não tem problema, desde que você não faça mal para a pessoa. Então, o problema é você não reconhecer isso, você culpar o paciente, você tratar mal e você trazer prejuízo e sofrimento, quando você deveria falar, olha, eu não sou a pessoa melhor, por algum motivo, você pode ser, claro, não culpar a pessoa, mas indicar uma outra pessoa que possa fazer bem esse acompanhamento. Então, tem algumas questões, né, especialmente acho que na psiquiatria e na psicologia, que você lida com alguns transtornos que podem remeter a situações da sua vida, inclusive situações traumáticas que você passou, e que você fala assim, olha, eu não vou me relacionar bem com aquele paciente nesse momento, eu prefiro que ele seja acompanhado por uma outra pessoa. E isso não é falha, isso não é fracasso, e os alunos às vezes ficam pensando que eles têm que dar conta de tudo, e eles têm que reconhecer quais são as limitações, não só técnicas, mas pessoais, né, e entender que às vezes a indicação daquela pessoa para uma outra pessoa, ela é, na verdade, a melhor coisa que você pode fazer. E aí tem uma história de uma paciente que eu acompanhei, que foi mais ou menos isso. Eu acompanhei durante um bom tempo, né? E eu... o tempo todo eu sentia que eu não estava ajudando o suficiente, né, aquela paciente. Ela entrava em crises, eu falava com a família, ela tinha um transtorno que, na época eu ficava na dúvida se era um transtorno bipolar, se era um transtorno de personalidade borderline, se eram os dois, e eu, né, trocava remédio, não sei o quê, e eu sentia que ela precisava de uma abordagem também psicoterápica que eu não tinha formação para fazer, né, a minha formação era especialmente na parte de diagnóstico clínico, na farmacologia.
E aí chegou um momento que eu conversei com a família e indiquei para uma colega, né, na verdade uma professora minha, que tinha uma experiência muito grande na parte da psicoterapia também. E aí quando eu mandei para essa professora, eu pensei, nossa, falhei, né, fiquei super mal, não consegui ajudá-la e tal, não sei o quê. Passou um tempo, né, e aí, sei lá, vamos supor 1 ano, 2 anos depois, não sei, um tempo assim grande, ela veio no consultório no final do ano, né, para, não sei se me dar um presente ou me agradecer, e aí ela veio e falou assim, Daniel, eu tô vindo aqui para dizer que você me salvou. E aí eu falei assim, mas como? Não fiz nada, afinal de contas, na verdade, né, e aí o reconhecimento e a observação dela era completamente diferente do que eu imaginava, do que eu me reconhecia, e eu achava que eu não tinha ajudado em nada, e ela falou assim, você é que me acolheu, você que me deu o primeiro diagnóstico, você que acompanhou minha família e falou com meus filhos, e tudo isso para ela é extremamente relevante, quanto para mim, por eu não ter, entre aspas, estabilizado naquele primeiro momento, eu achava que eu não tinha feito nada, e eu tinha feito tudo para ela. E quando eu indiquei a pessoa que ela foi, né, e ela teve um resultado ótimo, ela falou, inclusive, escolher a pessoa certa para me acompanhar depois foi você que fez. Porque é muito difícil ver chegar nesse profissional, até porque é um caso muito complexo, e tinha que ser uma pessoa muito mais experiente tecnicamente do que eu na época. Então, assim, é aquela sensação de você, caramba, eu não ajudei nada, e o paciente vir, né, por conta própria, no final de ano, só para te agradecer no seu consultório. Muito só para dizer que, na verdade, muito tudo certo. Bom, excelente sensacional. exemplo. E que faz a gente refletir sobre esse lugar, né? Esse lugar de que abrir mão, entre aspas, também é uma intervenção. Claro. Entender que aquele não é o seu espaço também é uma intervenção. E é uma intervenção que exigem essas habilidades, inclusive não técnicas, de autoconhecimento aí. A gente está falando sobre soft skills, eu acho que no caso dela, a que mais fez diferença foi, primeiro, né, a atenção e a disponibilidade, porque eu estava ali o tempo todo preocupado em ajudá-la, só que eu não estava conseguindo, mas eu estava preocupado. Então, acho que isso que, na verdade, ela sentiu... não só que eu estava atento, mas que ela estava sendo a escuta empática. Eu estava escutando ela e estava tentando. Ela sentiu sua presença ali. Exatamente. E em determinado momento, pegar tudo aquilo que eu tinha identificado e escolher a pessoa ideal, porque na verdade, uma intervenção clínica. Né? Você mandar para a pessoa mais especializada e escolher a pessoa certa. Né? Então, assim, essa atenção e disponibilidade, obviamente com a escuta empática, empatia, eu acho que foi o que ela reconheceu e que eu, na época, não reconheci como sendo tão relevante. Eu achava que eu tinha que dar conta. Você foi o norteador, né? Exatamente. E, de fato, foi o mais importante, né? Porque foi o norteador, né? E eu acho que quando a gente é mais novo, a gente não trata. A gente acha que a gente tem que, sei lá, no caso do médico, acertar na medicação certa, e o paciente tem que responder daquela forma que você leu no livro, e aí quando não acontece, você se acha um bosta, e aí no final das contas você não vê todos os benefícios. E aí ela veio justamente para dizer, olha, você me ajudou, você é a pessoa que mais me ajudou. E aí a gente faz um degrau de crescimento, né? Exatamente. Nesses retornos, né? E olha como é rico, gente. A gente tá aprendendo com o degrau de conhecimento deles dois. Extremamente rico, com certeza. Bom, então vamos lá. A gente já entendeu que as soft skills sustentam o trabalho clínico de um jeito brilhante. E pra você, qual você diria então que são as mais importantes? A gente falou do começo da sua trajetória, né? Mas quais você diria que hoje, assim, até te diferenciam como profissional? Eu acho que até hoje, né, é fundamental atenção e disponibilidade, para começar, né? Assim, você começou com um paciente, você tem que se mostrar atento, né? E às vezes a gente está com dor de cabeça, às vezes a gente está com sono, às vezes a gente está com problema em casa, mas a gente tem que tentar realmente colocar as coisas de lado. Quando é uma coisa muito grave, uma dor de cabeça absurda, às vezes é melhor até a gente remarcar, né, para não fazer uma coisa mal feita. Mas tem que ter realmente ali essa atenção e disponibilidade. E o segundo, né, que eu acho que é fundamental, da forma como eu vejo, é a comunicação. Né, é escolher a comunicação correta, amplo senso, né, desde a verbal a não verbal. Então, quando a gente vê pessoas muito diferentes, né, e faixa etárias muito diferentes, eu tenho a oportunidade de ver criança, adolescente, adulto e às vezes, né, não é mais meu público principal, mas às vezes pessoas mais velhas, idosos. E a gente vai se acertando a maneira de falar, né? Então a gente tem que buscar aquilo que o outro se sente confortável. Então, prestar muita atenção na linguagem que ele usa, né? Na expressão da pessoa, né? Tem pessoas que são que gostam de abraçar, que gostam de chegar próximo, tem pessoas que não.
Então você vai se acertando, né? Eu sou uma pessoa muito de abraçar e de dar beijo, mas às vezes eu me seguro em alguns pacientes porque eu sei que eles não se sentem à vontade. E isso não precisa ser dito, às vezes você vê na entrada do paciente no consultório. Acho que aí é uma mistura de você ter atenção ao paciente, né, essa disponibilidade, e ao mesmo tempo a capacidade de regular a sua comunicação com ele, né? Você está trazendo uma coisa muito importante e que para psicologia especialmente é muito importante, que é a linguagem não verbal. E eu acho que o que acontece muito dentro da psicoterapia, por exemplo, é a gente está tão focado na linguagem não verbal do paciente que a gente acaba não se policiando na sua para fazer um espelho adequado para essa linguagem verbal do paciente. Sim, tá tão focado na linguagem verbal, né? Fazer a leitura da linguagem do paciente. Sim. Não, o que você usou, a gente tá tão focado na linguagem não verbal. A gente tá focado na linguagem verbal. Não, às vezes até na não verbal. A gente tá focado, por exemplo, no desconforto do paciente, a gente tá focado no como o paciente tá se posturando ali, mas a gente tá se posturando adequado ao que ele tá se posturando? É chegar, na verdade, nesse equilíbrio, né? Nessa vibração que tem que entrar ali, né? Quer dizer, tem uns meninos, por exemplo, no consultório, quando eu vejo jovem, que eles falam palavrão e não sei o quê, e aí você fala, bom, aqui eu estou liberado para falar dessa forma, e mais, não é só liberado, eu talvez me comunique melhor se eu utilizar essa linguagem, que às vezes no meu dia a dia nem seja uma linguagem muito comum de utilizar. E vice-versa, né? E às vezes você está falando com uma outra pessoa, e aí você é o contrário, né? Você, na verdade, ainda, né, mais formal, que usa outro tipo de linguagem, que tem uma postura aí da linguagem não verbal muito mais formal, e tem situações às vezes interessantes, porque às vezes é uma pessoa extremamente formal e quando abre a boca tem uma linguagem verbal extremamente não formal, né, e às vezes utilizando de palavrão, interjeições, né, que sejam... Então você o tempo todo vai equilibrando. Uma dica, vamos dizer assim, né, já que a gente está falando de forma prática, né, é às vezes você anunciar. Né? Então, assim, eu às vezes quero falar algum palavrão, eu quero ver se na verdade a pessoa se sente à vontade. Às vezes estou com uma adolescente que eu não sei se os pais são muito formais, mas ele tá louco para falar palavrão comigo, porque isso cria uma conexão, acho que maior, né? Porque você está fazendo consulta com um adolescente, os pais estão juntos, mas você tem que achar um caminho onde você consiga construir uma comunicação com aquele adolescente e os pais entendendo, na verdade, que você não quer não educá-lo ou tirar a educação que os pais estão tentando dar, né? E aí, às vezes, eu estou numa situação dessas e eu falo assim, olha, posso falar um palavrão? Que aí você pede a permissão, né? Obviamente que a maior parte das vezes não tem problema nenhum, isso eu vou falar sem problema, mas você teve aquela anunciação antes, né, que aí você já sente, até na verdade no tom, porque tem situações que você pode ver que a pessoa fica desconfortável, que você até fala, não, vou falar de outra forma, né, e muitas vezes a pessoa fala, claro, aí você fala, vamos, a pessoa ri, não sei o quê, mas você anunciou, você preparou o mindset para receber, porque às vezes mal colocado também, dependendo da pessoa que chute, pode ser ofensivo, e você fica na preocupação daquilo ser bem Você feito. trouxe agora um exemplo de um jeito de trazer isso com naturalidade, de fazer isso com naturalidade, né? Que é o mais difícil. Exatamente. E até, por exemplo, o episódio que você fala da dor de cabeça, é óbvio que se você tá com uma dor de cabeça absurda, você remarca, né? Mas às vezes você tá com uma dor de cabeça que já tomou alguma coisa e que daqui a pouco vai passar, e você às vezes colocar pra pessoa. Isso. Né? Olha, eu tô com uma dor de cabeça, mas eu não quis deixar de te atender, vamos lá, que a gente vai seguir e tal. E você pede um caminho e a pessoa, 99% é solidária a você e vai fazer um caminho e vai se sentir acolhido e prestigiado por você estar fazendo esse esforço. Justificar a sua postura, mas sem se exceder. Sim, exatamente. Né? É entender que não vai virar sobre a sua dor de cabeça, mas que você enunciar a sua dor de cabeça vai tornar o ambiente um ambiente mais preparado para a sua linguagem não verbal. Ou até a questão do palavrão, né? Não é você se exceder e falar só palavrão, mas é você preparar o ambiente para colocar isso de uma forma que vai trazer naturalidade, vai trazer, inclusive, maior vínculo, maior transferência com aquele paciente, né? Exatamente. Eu contei alguns episódios num podcast que nós fizemos, nós duas, mas esse agora eu me lembrei, que é muito curioso, né? Como assim, é uma linha tão tênue, né? Entre você se discriminar como pessoa, mas ao mesmo tempo ser uma pessoa que está atendendo outra pessoa, né? E ter a postura de profissional. Eu acho que foi a minha terceira filha, nesse contexto que eu vou contar. E eu voltava a atender com 15 dias, 20 dias de nascido no máximo, eu voltava a atender e levava junto.
com a babá ou com a minha mãe, alguém ia pro consultório junto, ficava na sala do lado porque aí eu não interrompia a amamentação comigo mesmo, enfim, né? E aí um dia, era uma paciente já antiga minha, e tá a criança chorando na outra sala, né? Uma das minhas filhas, que eu acho que foi a Catarina, chorando na outra sala. E aí essa paciente diz assim: Luciane, se você quiser pegar ela e amamentar aqui, eu não me incomodo. Na hora, isso, imagina, essa foi a minha terceira filha, eu já tinha 40 e poucos anos, entendeu? Me deu uma impactada, mas eu falei, eu vou encarar isso. Fui, peguei ela, botei no peito e continuei atendendo. Sim. E eu falei, cara, eu não tô acreditando que eu tô fazendo. Em que parte do livro já tem isso? Mas foi tão natural. E, obviamente, no meu peito ela acalmou, ela tava me querendo. Ela devia ter 20 dias, talvez, ali. E aquela pessoa foi tão agradecida por eu estar ali atendendo, amamentando, mas dando prioridade à história dela, à dor dela, né? E eu falei, tão curioso, nunca em nenhum livro isso vai estar escrito, olha, você pode atender. E nem eu, assim, o primeiro impacto eu fiquei desconfortável. Mas depois eu falei, não, é possível. Sim, é possível, sim. Né? E conseguir levar ao contexto. Né? É muito, muito legal, porque assim, obviamente são situações muito únicas, né? Que às vezes nem se repetem mais, né? Até porque é uma coisa muito particular. Mas, assim, traz isso, né? E você fica pensando assim também, poxa, será que se eu não fizesse isso, ela não ficaria até mais desconfortável? Não só pelo barulho, mas pela sensação de que tem uma criança... todos os significantes dela. Exatamente. Essa mãe que abandona a filha, que não sei o que tem de significante aí circulando na cabeça dela, né? Dentro disso. Ela tem 2 filhos, ela falava da maternagem dela. Então, assim, que lugar é esse, né? Que tá tudo isso. Isso, assim, fração de segundos passa pela sua cabeça e você faz o contexto, né? Claro que como mãe, eu, Luciane, eu tava doida pra pegar minha filhinha e amamentar. Mas eu tive que fazer uma corda bamba de equilíbrio. Onde eu vou colocar, né? Onde eu vou equilibrar. Podia também ter dito, olha, a gente vai precisar encerrar, vamos deixar para um outro momento. Eu preciso de... A pessoa sabia que eu tava com 20 dias da minha filha nascida, né? Então, mas é curioso, né? Como as coisas acontecem num contexto, assim. E aí, se você tem o equilíbrio, a maturidade, se você lida com aquilo, eu não sei se eu sei traduzir isso, mas é lidar com os contextos com uma naturalidade, né? É não fazer deles um fenômeno, ou uma coisa, ou o que diz a regra para eu seguir, né? Mas com uma naturalidade ali, que você demonstra naturalidade e você pode errar. Porque também faz parte da vida errar, né? É o que você diz para os seus pacientes, você não vai acertar tudo. Né? E assim, eu acho que aquilo que no começo que eu falei, da segurança, né? Quanto mais você pratica, mais você se sente seguro e mais você consegue demonstrar naturalidade. Então, elas vêm juntas. É muito difícil que você... muito inseguro do que você esteja fazendo, você consiga mostrar naturalidade. Pelo contrário, você demonstra, né, de alguma forma aquela insegurança. Obviamente, às vezes é por uma questão pessoal, mas muitas vezes é pela inexperiência. Então, a experiência, e aí volta a história da supervisão, porque acho que aí a supervisão te dá aquela segurança que você não tem quando sozinho no começo. E aí depois você vai construindo a ponto de algum momento você não precisar mais da supervisão ali frequente, né? Tanto na psicologia quanto na medicina, né? Sim. E cadece nos meios acadêmicos a gente conseguir entender pessoas falando dessa naturalidade. Acho que isso não é uma conversa, né? Não acontece isso no meio técnico, acadêmico, onde você está sentando para aprender com professores necessariamente. E aí, nesse sentido, eu queria até perguntar, assim, para você, Daniel, professor, você também, né, professora, o que vocês enxergam de desafio nesse sentido dos alunos atualmente? Por exemplo, as pessoas que estão chegando, se formando, entrando no mercado de trabalho, o que vocês entendem que existe de maior desafio para essas pessoas que estão chegando nesse lugar da prática, nesse lugar das soft skills? Então, assim, eu acho que enfrentar primeiro que quando você se forma, eu acho que, me lembro da diretora da faculdade, falava assim, todos vocês se formam achando que vocês não sabem tratar nada, e depois de um ano vocês descobrem que sabem muito mais do que vocês imaginam, né? Então, você lidar com suas inseguranças, seus demônios, de que você, na verdade, não vai ser capaz, né? Na medicina, talvez pela prática, vamos dizer assim, muito frequente, embora não necessariamente para todo mundo, porque a gente sabe que a quantidade de vagas de residências, elas são pequenas, né, comparado com todo mundo que se forma, mas aqueles que conseguem ingressar na residência, eu tive esse privilégio, né, e fazer a especialidade que eu quero, eu tive supervisão o tempo todo, né,
E isso fez muita diferença, né? Eu acho que você terminar a faculdade de medicina, não posso falar pela psicologia, mas pela medicina, você terminar a faculdade de medicina, onde você não tem uma supervisão ali one-to-one, você não tem, na verdade, uma coisa assim tão próxima, e de cara fazer plantões e depois consultório, sempre sozinho, né, sem um supervisor, que eu acho que muita gente passa por isso, é muito mais desafiador. Eu acho que quando você tem a possibilidade de ter um supervisor, e a residência você, por definição, tem um preceptor, tem um supervisor, te dá muito mais segurança, né, para você fazer essa passagem e entender que você tem muito mais conhecimento do que você sabe, conhecimento técnico. O que você vai desenvolver, e aí eu acho que tem que ter a prática, e isso vai começar no momento que você começa a atender, que são esses soft skills que é muito difícil você treinar. Eu acho que é muito importante que você consiga fazer isso na faculdade. Talvez isso seja, na verdade, um grande desafio para a gente como educador, não como médico, né? Mas ensinar os alunos nessas soft skills enquanto eles estão passando pela faculdade. E entender que elas são tão importantes quanto o conhecimento técnico, né? Porque as faculdades, eu acho que ainda não dão importância a esses soft skills. Mas depois, você, pela experiência, com supervisão e depois sem, você desenvolve, né? E é o ponto que a gente está falando até então. Talvez, assim, na tua pergunta, eu fico pensando assim, bom, como é que a gente, agora, na posição de educador, vai ensinar, né, os alunos, né, essas soft skills antes que eles, ou pelo menos a parte, vamos assim, inicial, ou teórica, antes que eles tenham as próprias experiências deles e eles consigam aprender cada vez melhor, né? Eu estava comentando, né, a gente estava falando um pouco antes de começar, assim, sobre uma mudança, né, e uma tentativa de falar sobre ensino baseado em competências, onde uma das competências, né, do médico é a competência técnica, mas as outras várias competências, né, que a gente procura ensinar nesse ensino colaborativo, acaba sendo de comunicação, de trabalho em equipe, né, de várias outras questões que não eram classicamente dadas o foco na faculdade de medicina e que hoje a gente acha que são tão importantes quanto o conhecimento técnico. Né? Se a gente conseguir fazer isso melhor, acho que os alunos saem mais bem formados nessas questões, inclusive com essas soft skills, para que eles tenham ali um começo menos doloroso do que a gente tinha quando a gente saía só com conhecimento técnico e não sabia nada sobre isso. Né? Uhum. Então acho que esse é o grande desafio, né, como educador, né? E acho que os alunos passam, talvez hoje em dia, pelas mesmas agruras que a gente passava, né? Talvez, assim, vai mudando conforme a gente vai conseguindo ensinar essas soft skills, mas, assim, ainda com a questão realmente da insegurança, ainda achando que não sabem fazer, né? Com a preocupação, né, de tentar enquadrar, né, eu acho que na minha área isso é muito comum, tentar enquadrar o que ele está vendo num discurso narrativo de um livro, né? Então, assim, nossa, mas eu li que pacientes têm isso ou aquilo. Então, ele acha que tem que achar o diagnóstico estrito senso, como a DSM e a CID colocam, quando muitos pacientes não vão de cara se encaixar em nenhum desses diagnósticos, né? Ou então você vai descobrir o diagnóstico, vai pelo menos ter mais probabilidade ou certeza depois de algumas consultas. Então, também não achar que se você não tem a certeza absoluta na primeira, você está errado. Pelo contrário, eu acho que se você tem a certeza absoluta na primeira consulta, você está errado. Você nunca tem a certeza absoluta, né? É sempre evolutivo, né? Muito bom. Você falando vai remetendo a um monte de coisas das histórias da gente também, né? Então, assim, eu acho que ensinar para as pessoas sobre soft skills, eu acho que é ensinar sobre as nossas histórias também, né? Sobre as coisas que a gente vai vivendo aí ao longo das experiências e das coisas. E aí eu fiz uma comparação, minha cabeça viajou, mas eu acho que eu vou fazer porque eu acho que vale a pena. Então, por exemplo, assim, a maternidade é uma coisa, sabe, Daniel, que as mulheres, a gente conta, se você bota aqui maternidade, cara, o que vai aparecer de coisa linda, de ver bebê fofo, de coisas maravilhosas acontecendo com a maternidade. Só que a maternidade, ela tem um impacto, quando você pare uma criança, ela tem um impacto na questão hormonal, na questão do funcionamento do seu cérebro, que isso ninguém conta. E eu acho isso tão curioso, porque assim, a primeira vez, que foi a Amanda, minha primeira filha, né, eu falei, gente, eu tô enlouquecendo. Porque assim, tinha uma cena, meu avô tinha morrido um ano antes, um ano e pouco antes, e tinha a cena dele no caixão com um véuzinho. Né? Olha que louco que dá na cabeça da gente faz com a questão hormonal. Né? E, obviamente, imagina isso numa pessoa com uma fragilidade ou com um transtorno, com alguma coisa. E aí a Amanda deitada no carrinho, o cortinado, vinha a cena para mim do meu avô no caixão e a Amanda... Imagina isso. Olha isso que puerpério
filho da mãe, né? Sabe? E aí, assim, Ambiguidade, né? eu falei, gente, será que eu tô enlouquecendo? Aí eu fui catar isso, eu falei, não, eu tenho que... E aí eu fui entender que isso é muito natural de acontecer com a mulher, porque, assim, a questão hormonal é um desequilíbrio enorme, é a primeira vez que você tem uma sensação de vida e de morte na sua mão, aquele bebê ali tem uma... Então, assim, tem uma série de... E que a gente não fala sobre isso. Sim. Então, a sensação... Eu fiz essa comparação, né? Porque eu acho que a sensação que eu tenho também é como se, assim... Os profissionais que estão lá sentados com o seu glamour de profissional dando aula e tal, não sei o quê, é como se assim, gente, é tudo muito simples chegar nisso, né? Dá um passo de mágica e você chega nesse lugar pleno em que você só diz coisas assertivas para as pessoas e você fala... E não é verdade, né? O bebê fofinho não existe o tempo todo, né? E você é um ser humano também. E outra coisa interessante, quando você falou a questão da maternidade, né, eu fiquei pensando nesse paralelo, assim, é a construção de identidades novas. Então, assim, né, a mulher, ela não é mãe até ser mãe. E aí é uma nova identidade que se cria, né? A pessoa, né, o médico ou o psicólogo, não é médico ou psicólogo até que ele comece a clínica com médico e psicólogo, né? Você pode ser formado em medicina e ser pesquisador, que é um outro tipo de soft skill, é uma outra coisa. E aí, assim, quando eu me tornei médico, antes, obviamente, de me tornar professor de medicina, né? E aí, quando eu fui para a área de professorado, especialmente de graduação, porque eu dava aula no mestrado e doutorado para pós-graduação, geralmente. Aí dava uma aula de graduação, mas assim, era muito... A relação com os alunos não era tão próxima. E aí, quando eu já mestre, doutor e clínico, e pedi para... né, fui começar a dar aula na graduação mesmo, né, assumir uma turma junto com o professor, dar todas as aulas, etc., eu me lembro de parar e pensar assim, nossa, eu tô indo lá para trás, eu tô começando com todas as inseguranças agora, não como médico, mas como professor, porque agora eu vou construir uma identidade de professor. Então, assim, eu pensava assim, eu já sei, né, depois de alguns anos, que eu sou um bom médico, mas agora eu tenho que ver se eu vou conseguir ser um bom professor. Então as inseguranças todas, elas começam a aparecer porque aquela figura e aquela identidade de professor é diferente da de médico. Mesmo que você dê aula de medicina, né, você está dando aula para alunos, você já não está mais com o seu paciente. Se eu usar os mesmos soft skills que eu tenho, na verdade, na clínica com o paciente, não vão funcionar na sala de aula com o aluno, porque são outros. Perfeito. Ó, eu tenho duas reflexões do que vocês falaram. A primeira, do como a sua fala faz, a fala da Luciane faz um paralelo com o que são as soft skills, porque, na verdade, o que a gente está falando é isso, assim, a maternidade tende a ir para os dois polos. Quais são os dois polos? Ou o polo completamente técnico, que não engloba a prática da maternidade e de todo esse funcionamento, ou pro polo da fantasia, né? O polo do idealizado, que é o polo do maternidade maravilhoso, que bebê lindo, olha que coisa linda esse momento, família. E a soft skill existe no meio disso, que é a prática do como as coisas funcionam, né? E a gente tá falando de soft skill num lugar amplo até. A gente tá falando de existirem habilidades para lidar com essa parte técnica, que é ter todo esse atravessamento que a maternidade vai trazer. Então, eu acho que o seu exemplo fala muito, conversa muito com isso que a gente está trazendo de tema. E a outra coisa que o Daniel trouxe, né, das questões das identidades, eu acho que na psicoterapia, os profissionais da psicologia vivem isso de um jeito muito constante e inconstante. Porque é como se a gente criasse uma identidade para nós, terapeuta, do como a gente quer funcionar ali, mas é quase como se a gente tivesse que criar uma identidade para cada paciente. A gente tem que criar um lugar de conforto para cada paciente. Então, a gente vai se tornando uma modulação, identidade, né? modulando ali no funcionar para cada paciente, né? Acho que na clínica a gente já faz um treino disso. E aí você está falando do papel, né? Sair do papel de médico, entrar no papel de professor, entrar em diferentes papéis. E quando a gente está falando também da psicoterapia, eu também sinto que a gente precisa fazer esses papéis. E o que eu entendo da soft skill é que, às vezes, o papel do conhecedor técnico está muito fortalecido e o papel do psicólogo humano, empático, escuta, que ainda está enfraquecido ali. E aí, é nesse lugar, né, no meio disso que existe toda essa insegurança que a gente está falando aqui. E assim, eu acho que tem uma confusão que é comum, e especialmente quando você é mais jovem, de achar que ao dar naturalidade você está sendo permissivo ou pouco técnico, né? Como se uma coisa, na verdade, fosse atrapalhar a outra, né?
E exatamente o inverso disso, porque é tão complexo você ser, ao mesmo tempo, técnico, né? Fazer bem o seu trabalho, tecnicamente falando, e ao mesmo tempo dar naturalidade a isso, né? É igual, vamos pegar um ator, né? Quanto mais, na verdade, o ator parece que está fazendo menos esforço e sendo mais natural em cena, é onde tem toda a técnica dele. Né? A técnica, exatamente. Perfeito. Né? E é isso. Como mais você tem a técnica para ficar natural com o paciente, e qualquer que seja o paciente, com linguagens diferentes, você tendo que empatizar. Então, você está praticando isso tudo. Você tem atenção no começo, você tem disponibilidade, você tem que demonstrar. Daqui a pouco você tem que pensar, a partir da empatia que você desenvolve, como é que você vai conduzir sua comunicação verbal e não verbal. É tudo isso ao mesmo tempo, né? E se modificando a cada hora. Né? E em algum momento, às vezes, com faixas etárias muito diferentes, né? A comunicação se modifica muito. Por exemplo, uma questão que eu acho que é muito forte na psicologia é quando você vai fazer, e hoje é uma das enormes práticas que eu faço, que é fazer anamnese com os pais, né? Ou com a mãe, enfim. Ou com o pai também. Enorme prática porque ela atualmente é responsável pela maior parte das anamneses da nossa equipe ainda, tá? Só pra deixar isso claro aqui. Das equipes, né? Das 3 equipes. Exatamente. E você recebe uma mãe com 1 milhão de angústias e com milhões de questões dela, e você precisa nortear aquela entrevista para o filho, mas você também não pode deixar de dar atenção a ela, a toda a dor que ela está trazendo, porque tem a ver com tudo isso, com todo esse contexto, né? Então, o quanto às vezes as mães saem dizendo assim, acho que eu que preciso de terapia, né? E aí eu acolho dizendo, talvez os dois precisem de alguma ajuda, vamos pensar sobre isso, e a gente fazer um caminho para isso, né? Então, assim... Tem uma coisa assim que, assim, você tá falando de família, né? E aí, assim, eu tava pensando agora, assim, por exemplo, quando você começa, você tem protocolos, às vezes, muito restritos, muito estrito senso, né? Então, assim, não, primeira vez com criança, tem que falar primeiro com os pais, e depois com a criança. E depois com pais, com a criança. E aí você tem toda uma coisa que você tenta criar e que você acha que vai ser um modelo que dá certo para todo mundo. Gente, não dá esquece. Você tem que ter todas as maneiras na sua cabeça. Chegou a criança, o pai, a mãe, a criança, aí fala assim, doutor, ele entra sozinho? Eu falei, ele entra da forma como ele quiser. Né? Se vocês querem entrar, eu acho que eu tenho que falar com vocês de qualquer maneira, ou antes ou depois. E isso vai ser norteado por vocês mesmos. Então aí fica todo mundo assim. Aí eu viro pra criança e pergunto: e quantas vezes os pais falam assim, entra sozinho? E a criança com aquela cara de, pelo amor de Deus, não quero falar com você sozinho. Aí eu falo pros pais, pelo amor de Deus, vocês não façam isso. Ele vai ficar sozinho no meu consultório quando, em algum momento, se é que vai haver esse momento, em alguma das consultas subsequentes, ele quiser ficar, mas ele não vai ficar sozinho se ele não quiser. Né? Especialmente criança e adolescente, né? Às vezes até adulto jovem também, que está com 19 anos e namora com os pais, e tem um funcionamento mais ali dos 15 do que dos 19 e não quer ficar sozinho, né? E algumas crianças, ao contrário, né? Elas querem entrar sozinhas, elas entram sozinhas, às vezes na primeira ou segunda consulta, é menos comum, mas isso acontece. E aí no final eu falo assim, olha, você fica sozinho comigo, mas eu vou começar com os seus pais, você tendo menos de 18 anos de idade. Tá combinado? Tudo bem. Porque também não pode fazer o contrário, né? Eu vou ver a criança, porque ela tem direito ou adolescente, que 15, 16 anos de idade, tem direito de ficar sozinho, e eu não vou ter contato nenhum com os pais. Porque os pais vão ficar muito ansiosos com essa situação. Fragilizados, né? Até, vão ficar, né? Assim... E tem algumas questões muito... Vou contar um caso rápido, né? Do mais complicado, assim, no consultório, dessa questão da família, né? Que uma vez chegou um rapaz de 17 anos de idade e ele chegou sozinho. E aí ele fez a consulta toda, no meio do caminho, né? Eu olhei assim e falei, caramba, 17 anos, né? Os pais não chegavam, a mãe não chegava, ninguém chegava. Aí daqui a pouco eu virei pra ele e falei assim, olha... Não, aí ele mesmo falou assim pra mim, Dani, eu adorei tua consulta, né? Ele tinha vindo com um amigo dele, que tinha mais ou menos a mesma idade, tinha vindo ao meu consultório como paciente, aí com os pais. E aí ele veio sozinho. E aí ele falou assim, olha, eu tô muito preocupado porque eu não sei como é que eu vou fazer pra voltar. Aí eu falei, mas por quê, né? E eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Aí ele falou assim, porque eu tirei todo o dinheiro que eu tinha na caixa econômica para pagar a sua consulta. Aí eu falei, caramba, né? Aí é a hora que você fala assim, caramba, cadê a mãe, cadê o pai, cadê a situação? Você olha para o restante, porque até então eu estava voltado para fazer o diagnóstico específico do que ele me contava, etc. Aí eu parei e falei assim, olha, desculpa, você tem 17 anos de idade, eu nem posso, né, te acompanhar sem ter uma figura responsável por você, porque além, na verdade, dessa figura, existe um conceito tutelar por trás. Eu expliquei o que era o conceito, ele não conhecia nada disso. E aí eu falei assim, cadê sua mãe? Aí ele falou, minha mãe não tá nem aí. Minha mãe, na verdade,
deve estar bêbada em casa e não tá nem aí para nada, né? Que no final das coisas nem era verdade, eu acho que era mais uma fantasia dele, mas a priori, na verdade, ele fala dessa forma. Aí eu falei, olha, e seu pai? Meu pai, eu não sei nem o nome dele, né? Eu não tenho o nome dele na minha carteira de identidade. Ele foi uma pessoa que veio para o Brasil de fora, um americano, ele ficou com a minha mãe e, enfim, né, não me registrou, etc. E aí eu assim, né, ficando sem saída, né? Aí eu falei, bom, não tem uma pessoa maior de idade que seja uma figura, né, paterna, materna, uma pessoa que possa vir aqui? Aí tinha. Aí veio a pessoa, aí passou um tempinho, veio a pessoa. Isso eu já tinha combinado com ele, que ele ia toda semana passar no meu consultório para dizer que estava tudo bem, para me dar um oi, só para eu saber que ele estava tomando medicação. 15 minutinhos, ó, não vou cobrar nada. Você vai vir aqui, na verdade, para dar um oi para mim, dizer que você está bem, não está bem, a gente fala rapidinho, né, enquanto eu estava buscando, na verdade, essa família. E aí veio essa figura paterna, né, e aí ele chegou no consultório, uma pessoa super legal, conversou comigo, né, e aí falou assim, olha, a mãe... E aí eu acho que é a história do soft skill, né? É a comunicação e o que você faz para chamar a atenção. A mãe entrou algumas vezes em contato, né? Falou com sua secretária, não sei o quê. Acho que você não recebeu o contato, você não ligou para ela, então talvez você não tenha... Ele, muito cuidadoso, né? Talvez você não tenha recebido essa informação, não sei o quê. Eu falei, não, recebi. Eu sei que ela ligou. Aí ele ficou meio assim. Aí eu falei assim, você sabe por que eu recebi a ligação e não liguei para ela? Aí ele ficou olhando para mim e falou assim, não, ele falou assim, porque eu acho o fim da picada, um dia ela esbarrar comigo no meio da rua e ela não saber qual é o rosto do psiquiatra que trata o filho menor de idade dela. Então, me desculpa, o primeiro contato, ainda mais para um rapaz de 17 anos, é aqui no meu consultório, me vendo, eu quero que ela saiba qual é o meu rosto, quem é o psiquiatra, né? Depois ela fala comigo no telefone quantas vezes ela quiser, não tem problema nenhum. Ele olhou, né? No dia semana seguinte ela estava presente no consultório. E a partir daí ela esteve sempre presente. Né? Então é interessante porque chamou um pouco essa mãe trazer validar a responsabilidade dela nisso, né? Se tornar mãe ali na minha frente. Entendeu? Às vezes a pessoa tem uma fragilidade e não é validada como a mãe daquele menino. Exatamente. E você validou. Eu validei ela como mãe. Desse, eu falei, né? Não, ela pode ter qualquer que seja a falha dela, mas ela é sua mãe. E ela vai, como mãe, estar presente. E ela esteve presente. E eu nem sei se aquela fantasia dele era real. Talvez não estivesse em casa, na verdade. Mas possivelmente alguma fragilidade, alguma coisa tinha. E aí, foi ótimo, porque, obviamente, né, o tratamento andou muito bem. E quando chegou, isso era, sei lá, no meio do ano, quando ele começou a entrar. Quando chegou no final do ano, e ele passou de ano, terminou o ensino médio, estava no terceiro ano, tinha um transtorno de humor mais importante, mas ele estava estabilizado, passou na faculdade, etc. A mãe levou ele para fora do Brasil para conhecer o pai pela primeira vez. Olha, nossa, norteou então, totalmente, né? Mudou completamente a história, sensacional. Muito legal. Foi muito bonito. E aí, gente, acho que pra gente fazer um pouco um resumo de tudo que aconteceu, acho que vocês dois podiam trazer uma fala, assim, pra quem tá começando ou pra quem quer melhorar, porque eu acho que não é só quem tá começando que precisa buscar e melhorar e tá desenvolvendo aí soft skills. Vamos colocar uma fala de cada um pra esse público. Pode ser? Sim. E aí pode até fazer a fala olhando pra cá, se quiser. Tá. Posso começar. Eu acho que, não sei se é uma fala ou uma dica, na verdade, né? Eu acho que aí pros alunos, pras pessoas que estão começando, né, na prática, valorize, né, a supervisão e não se sinta melindrado ou preocupado de que você tem algum erro. Eu acho que às vezes a gente, na insegurança e não querendo errar, a gente começa a não escutar o supervisor como uma espécie ali de defesa mesmo, né? Assim, olha, não, eu tô certo, né? Aproveita essa fase, aproveita que você está aprendendo, dê a oportunidade de errar, especialmente quando você está supervisionado, porque o paciente não vai ter a consequência, a supervisão vai consertar algum erro, né? E a partir daí, né, você começa a desenvolver esse tipo de segurança que traz a naturalidade, que traz essas soft skills. Então, às vezes eu vejo os alunos eu vou usar uma expressão que eu sei que em outras áreas se utiliza mais, mas os profissionais, os alunos, muito defendidos, né? Assim, o tempo todo ali muito reativos, né? Você vai dar ali uma orientação e a pessoa já, não fiz dessa forma, não fiz assim, desculpa, mas eu... Então, não, assim, não precisa responder para mim, eu estou apontando um erro.
pensa, leva para casa. Isso não é, na verdade, algo que seja destrutivo, né? São críticas ou colocações que são construtivas e a gente, muitas vezes como supervisor, eu tenho essa prática, muitas vezes a gente está querendo trazer o benefício. Eu acho que assim, um aluno se tornar um bom médico, para mim, é resultado da minha qualidade de trabalho. Então, eu nunca vou fazer uma crítica para o aluno para, de alguma forma, prejudicá-lo. Eu quero que ele se construa cada vez melhor porque representa a qualidade do que eu faço, né? Houve situações, já 2 vezes, eu cheguei, por exemplo, em 2 situações que eu precisei ir ao procardíaco e ia, na verdade, numa situação de emergência, e chegar e era um ex-aluno meu da faculdade que estava atendendo. Então, assim, ele já como aluno, agora, claro, como médico, estava me atendendo, né? Eu, professor. Então, inverte-se, na verdade, a situação, né? E ficar feliz da vida com isso. Então, assim, eu acho que uma questão importante na hora que você está aprendendo, e a gente está falando com pessoas jovens que estão assistindo também, que você dê essa oportunidade, né, de errar quando você é supervisionado, né, de escutar uma pessoa mais experiente, pode ser uma supervisão até formal ou informal, mas escutar uma pessoa mais experiente, trocar casos, né, comparar, acho que não precisa ser só a supervisão formal. Assistir o podcast, tirar suas dúvidas, né? E entender que às vezes a gente precisa sim olhar para a gente, modificar o que a gente está fazendo, mas que isso não destitui a sua qualidade, muito pelo contrário, né? Eu acho que você constrói mais qualidade ainda, né? Então acho que isso é muito importante. Senão a gente acha que eu sou formado, então eu tenho que saber tudo e toda crítica que vier, o outro que está errado, eu não vou sair de lugar nenhum, vou ficar ali, na verdade, estanque. Seguindo aí nessa linha de pensamento, se você tem um desconforto, aquele desconforto que a gente tem em algum momento, e a gente acha que eu tenho que ler mais, eu tenho que procurar mais, esse caso está me dando desconforto, talvez ele não tenha a ver com a hard, mas sim com a soft, né? Então vamos tentar ver aí o lugar disso. Usa o seu desconforto, não esquece ele ou não mergulha nele. Usa ele para que você amadureça, para que você cresça. E a gente pode falar sobre isso, a gente pode desenvolver isso, pode crescer com isso. Perfeito, maravilhoso, gente. Acho que fica aí todo esse conteúdo maravilhoso pra gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal, buscar a gente nas outras redes sociais. As redes do Daniel e as informações dele vão estar todas aqui também para quem quiser entrar em contato. Comenta aí o que você aprendeu hoje sobre soft skill e o que você ainda gostaria de aprender. A gente tá aqui levantando essa bandeira de que é possível aprender soft skill, por mais que a gente vai ter que se adaptar e começar a entender como que isso vai funcionar. E vem com a gente, então, nessa jornada da gente compreender e querer transmitir isso aí pra vocês. A gente hoje fica por aqui. Muito obrigada, Daniel. Imagina. Quer deixar mais uma palavra Obrigada, final aí? Não, imagina, acho que foi ótimo. Agradeço mais uma vez a presença e estou aí para o que der e vier. Quando vocês quiserem, me chamem novamente. Teremos Com certeza, teremos mais. Um beijo, fica por aqui, pessoal. galera. Tchau, tchau.